Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da segunda Câmara. Encontram-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Marisa Serrano e Osmar Jerônimo, bem como o representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior, e ainda a auditora, doutora Patrícia. Em discussão, a ata da primeira sessão ordinária da segunda Câmara, realizada no dia 1º de março de 2016. Não havendo quem queira impugná-la, dou por aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões, para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros, para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento do processo, regulado pela pauta. Processo sob a relatoria da eminente conselheira Marisa Serrano, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta a eminente relatora, se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, eminente procurador de Contas, doutor João Antônio, para a apresentação dos pareceres. Excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Irã Coelho das Neves, conselheira relatora Marisa Serrano e ilustre conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Nos processos a cargo da conselheira Marisa, a Procuradoria mantém todos os pareceres emitidos. Com a palavra, eminente conselheira relatora, para a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, conselheiro Osmar, doutor João Antônio, do Ministério Público de Contas, doutora Patrícia, nossa auditora, senhoras e senhores. Os processos sob minha relatoria são os seguintes. 10.604/2015, da Prefeitura Municipal de Bonito, responsável Leonel de Souza Brito, é um processo licitatório cujo objeto são serviços médicos. Eu acolho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório. Processos 12.012 e 11.217, ambos de 2015, do Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Responsável João Maria Loss. Notas de empenho, número 528 e 527, ambos de 2015, cujo objeto é aquisição de imobiliário em ambos os processos. Eu acompanho os entendimentos da CCE e do Ministério Público de Contas e voto para declarar regular e legal a inexigibilidade da licitação e a formalização da nota de empenho. Processos 118.562/2012 e 10.698/2013 da Prefeitura Municipal de Bela Vista. Responsável Francisco Manuel Albuquerque da Costa. São contratos administrativos de número 69 de 2012 e 54 de 2013. O objeto é aquisição de gêneros alimentícios e aquisição de materiais para a manutenção da iluminação pública, respectivamente. Eu acolho posicionamentos da CCCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar a legalidade e a regularidade da execução financeira do contrato. Processo 120.067 de 2012, da Prefeitura Municipal de Bela Vista, responsável Francisco Manuel da Costa, contrato administrativo número 80 de 2012, para aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar. Eu acompanho as manifestações da CCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar regular e legal a formalização do contrato. Voto no mesmo sentido no processo a seguir. O 10.203 de 2015, da Prefeitura Municipal de Bodoquena, responsável Jun Itiada, contrato administrativo número 98 de 2015, cujo objeto é aquisição de pneus, serviços de borracharia, alinhamento e balanceamento. Quanto aos processos 120.073 e 120.080, ambos de 2012, da Prefeitura Municipal de Bela Vista, responsável Francisco Manuel da Costa, contratos administrativos número 82 e 85, ambos de 2012, cujo objeto é aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar em ambos os processos. Eu acompanho as manifestações da CCE e do Ministério Público de Contas e voto para declarar regular e legal a formalização do contrato administrativo e da execução financeira. Voto no mesmo sentido no processo a seguir, o 10.789 de 2014, da Secretaria de Estado de Saúde, responsável Antônio Lastoia, contrato administrativo número 29 de 2014, para aquisição de equipamentos de informática. Quanto ao processo 10.786 de 2015, do Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, responsável João Maria Loss, contrato administrativo número 1033 de 2015, para aquisição de doses de vacina influenza. Eu acompanho os entendimentos da CCE e do Ministério Público de Contas e voto para declarar regular e legal o procedimento licitatório e a formalização do contrato. Voto no mesmo sentido no processo a seguir, o 14.480 de 2014, da Prefeitura Municipal de Anastácio, responsável Douglas Melo Figueiredo, contrato administrativo 64 de 2014, para o serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos hospitalares.
Quanto aos processos 17.602, 17.877, 17.328, todos de 2014, da Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul, responsável Rudineide Araújo Leal, notas de empenho 1.281, 1.232, 1.423, todas de 2014, cujo objeto é a aquisição de correlatos hospitalares, medicamentos e material laboratorial. Eu acompanho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto por declarar a regularidade e a legalidade da formalização da execução financeira da nota de empenho e aplicar multa regimental no valor de 30 UFRs ao ordenador de despesa pela remessa intempestiva de documentação obrigatória a este tribunal. Senhor presidente, em todos os processos aqui relatados, as multas arbitradas deverão ser recolhidas ao acontecer no prazo regimental e o resultado desse julgamento será devidamente comunicado às autoridades responsáveis, competentes. Em discussão, os relatórios e votos da eminente relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota o conselheiro Osmar? Eu acompanho a relatora. Eu também acompanho integralmente a relatora, aprovados por unanimidade. Vão expedientes. Processos sob a relatoria do eminente conselheiro Osmar Jerônimo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o eminente relator, se deseja relatar-os em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o eminente representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior, para a apresentação dos pareceres. Senhor conselheiro relator, nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres. Com a palavra, o eminente conselheiro relator, para a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, doutor João, representante do Ministério Público de Contas, conselheira Marisa, que em seu nome eu aproveito para cumprimentar todas as mulheres deste tribunal no Dia Internacional da Mulher. Os meus processos são o seguinte: processo 19.075 de 2014, referente ao convênio número 19.948 do ano de 2012, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Educação e o município de Corguinho, cujo objeto é destinar recursos financeiros para a manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar, que está sob a responsabilidade da senhora Nilene Badeca. Eu acolho a análise da Quarta Inspetoria e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do presente convênio, dando-se a quitação à responsável. E o mesmo voto para os processos a seguir. O processo de 12.695 do ano de 2015, referente ao convênio 22.746 de 2014, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Educação e o município de Itacuru, cujo objeto é destinar recursos financeiros para a manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar, que está sob a responsabilidade da senhora Nilene Badeca. O processo 12.700 de 2015, referente ao convênio número 22.794 do ano de 2014, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Educação e a Missão Salesiana de Mato Grosso, cidade de Dom Bosco, no município de Corumbá, cujo objeto é destinar recursos financeiros para a manutenção do programa Criança e Adolescente Feliz, que está sob a responsabilidade da senhora Nilene Badeca. O processo 12.843 de 2015, referente ao convênio 22.780 de 2014, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Educação e o município de Paraíso das Águas, cujo objeto é destinar recursos financeiros para a manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar, sob a responsabilidade da senhora Nilene Badeca. Processo 13.534 de 2015, referente ao convênio 22.808 de 2014, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Educação e o município de Paranhos, cujo objeto é destinar recursos financeiros para a manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar, sob a responsabilidade da senhora Nilene Badeca. O processo 5.568 do ano de 2013, referente ao convênio número 1 de 2011, celebrado entre o município de Itaquiraí e o Centro de Educação Infantil São Carlos Barromeu, cujo objeto é o repasse de recursos do Fundeb referente a matrículas da educação básica, visando atender às despesas de manutenção, e está sob a responsabilidade da senhora Sandra Cassone. E o processo 12.190 de 2015, referente ao convênio número 22.919 do ano de 2014, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Educação e o município de Laguna Carapã, cujo objeto é destinar recursos financeiros para a manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar.
que está sob a responsabilidade da senhora Nilene Badeca também. E para o processo número 15.166 de 2013, referente ao contrato de 2001, proveniente da inexigibilidade de licitação celebrada entre o município de Corguinho e a empresa Staff Consultoria SC Limitada, cujo objeto é a prestação de recursos de assessoria para áreas administrativa, financeira, orçamentária e contábil, que está sob a responsabilidade do senhor Célcio Serioli. Eu acolho a análise da Quarta Inspetoria e, em parte, parecer do Ministério Público de Contas e voto. Pela ilegalidade e irregularidade da execução financeira do presente contrato, pela aplicação de multa no valor correspondente a 50 UFERMs ao senhor Célcio Serioli, em razão da ausência dos documentos comprobatórios de pagamento da dispensa liquidada, concedendo-lhe o prazo de 60 dias para a comprovação nos autos de recolhimento em favor do FUNTC, sob pena de cobrança executiva. Para o processo 1789 do ano de 2010, referente ao contrato número 1 de 2010, proveniente da tomada de preços número 1 de 2010, celebrada entre o município de Angélica e a empresa Jaconias Viana Dutra, cujo objeto é a aquisição de óleo diesel e gasolina comum e está sob a responsabilidade do senhor João Cassucci. Eu acolho a análise da Quarta Inspetoria e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela ilegalidade e irregularidade da execução financeira do presente contrato, pela aplicação de multa no valor correspondente a 300 UFERMs ao senhor João Cassucci, em razão da ausência dos documentos comprobatórios de liquidação e pagamento da despesa realizada, concedendo-lhe o prazo de 60 dias para a comprovação nos autos do recolhimento em favor do FUNTC, sob pena de cobrança executiva. E para o processo 6.379 do ano de 2009, referente ao contrato número 10 de 2009, proveniente da tomada de preços número 54 do ano de 2009, celebrada entre o município de Campo Grande, por intermédio da Getran e a empresa construtora JCL Limitada, cujo objeto é a locação de caminhão com plataforma pantográfica, que está sob a responsabilidade do senhor Rudel Trindade Júnior. Eu acolho a análise da Quarta Inspetoria e, em parte, parecer do Ministério Público e voto. Pela legalidade e regularidade dos segundo e terceiro termos aditivos do presente contrato, pela ilegalidade e irregularidade da execução financeira do contrato número 10 do ano de 2009, pela aplicação de multa no valor correspondente a 50 UFERMs ao senhor Rudel Trindade, em razão da ausência da nota de anulação dos empenhos não utilizados, concedendo-lhe o prazo de 60 dias para a comprovação nos autos do recolhimento em favor do FUNTC, sob pena de cobrança executiva. Em todos os processos citados, senhor presidente, as partes interessadas serão intimadas do resultado desse julgamento. São os meus votos, excelência. Em discussão, os relatórios e voto do eminente relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira Marisa? Com o relator. Também acompanho o relator integralmente. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Processo sobre relatoria destes conselheiros, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, os quais relatarei em bloco. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor relator, nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres. Passa, então, senhores conselheiros e membros do Ministério Público, a leitura dos meus relatórios e votos, iniciando pelo processo de número 10.692/2013 da Prefeitura Municipal de Cacilândia. O voto propõe o julgamento do termo de ajuste de número 12/2012, firmado com o Centro Educacional Comunitário de Centro-Oeste, como contas irregulares, em razão do não encaminhamento dos documentos relativos à habilitação jurídica do favorecido e da comprovação da movimentação eventualmente realizada, e ainda propõe a aplicação de multa de 100 UFERMs ao titular, senhor Carlos Augusto da Silva. Processo número 821/2012. O voto acolhe o parecer ministerial no sentido de que sejam declarados regulares e legais
o procedimento licitatório, pregão presencial número 41/2011, o contrato número 172/2011 e o primeiro termo aditivo, todos formalizados pelo município de Coxim, sob a responsabilidade da senhora Dinalva Mourão, tendo como contratado a microempresa Constrular Materiais de Construção Limitada, e, na sequência, sejam os autos remetidos à segunda ICE, visando o acompanhamento da etapa da execução financeira. Esse mesmo voto para os processos 14.736/2013, que trata do pregão presencial número 66/2013 e do contrato número 136/2013, e respectivo termos aditivos, primeiro ao terceiro, pactuados pelo município de Cacilândia, sob a titularidade do senhor Carlos Augusto da Silva, com a microempresa Fortilux Comercial Limitada, 353/2013, pertinente ao pregão presencial número 98/2012 e ao contrato número 404/2012, e respectivos termos aditivos, primeiro e segundo, celebrado pelo município de Três Lagoas, representado pela senhora Márcia Moura, com a empresa EGA Construções e Intermediações Limitada. E processo número 3.113/2015, que cuida do pregão eletrônico número 107/2014 e do contrato número 11/2014, e primeiro termo de apostilamento firmados pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização, sob a responsabilidade da senhora Thier Iguchi Viegas dos Santos, com a empresa AZ Informática Limitada. Já no processo número 2.499/2013, o voto acompanha parecer do Ministério Público de Contas e propõe a esta colenda da Câmara declarar a regularidade e a legalidade da formalização contratual do primeiro ao sétimo termos aditivos e da execução financeira do contrato número 223/2012, firmado entre o município de Três Lagoas, tendo como responsável a senhora Márcia Moura e a empresa Taurus Distribuidora de Petróleo Limitada. O mesmo voto para o processo de número 5.253/2013, relativo ao contrato número 47/2013, celebrado pelo município de Brasilândia, sob a titularidade do senhor Jorge Justino Diogo, com a empresa de pequeno porte, Megacom Comercial e de Alimentos Limitada. Por sua vez, no processo número 116.182/2012, o voto propõe o julgamento no sentido de declarar regulares e legais o procedimento licitatório, a formalização e a execução financeira da nota de empenho número 33 de 2010, emitida pelo Instituto Municipal de Tecnologia da Informação de Campo Grande, sob a responsabilidade do senhor João Mitumassa e a Maura, em favor da empresa Bestcomp Computadores Limitada. Este processo ainda solicita a senhora diretora da Secretaria das Seções que corrija o nome do órgão contratante mencionado no item 1 do voto, passando a constar Instituto Municipal de Tecnologia da Informação de Campo Grande. No que respeita ao processo número 119.407/2012, o voto acompanha o parecer do Ministério Público de Contas e é no sentido de declarar regular e legal a etapa da execução financeira do contrato número 21 de 2012, pactuado entre o DETRAN, representado pelo seu diretor, senhor Carlos Henrique dos Santos Pereira, e a microempresa Sinai e Abrício Limitada. Esse mesmo voto foi proferido para o processo de número 21.645/2012, tendo como referência o contrato número 66/2012, celebrado pelo município de Inocência, sob a titularidade do senhor Antônio Ângelo Garcia dos Santos, com a empresa Noromix Concreto Limitada. Com relação ao processo número 14.802/2013, que trata do contrato número 173/2013, firmado entre o município de Chapadão do Sul, representado pelo senhor Luiz Felipe Barreto de Magalhães, e a empresa MV Comunicação e Planejamento Limitada, o voto é no seguinte sentido: pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório, da formalização contratual, do segundo termo aditivo e também do primeiro termo aditivo, termo de apostilamento. Pela regularidade e legalidade com ressalva do primeiro termo aditivo em razão da remessa intempestiva. Pela recomendação ao atual responsável que adote medidas com vistas a afastar a reincidência dos fatos detectados nesses autos e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhar a execução financeira. No processo número 16.720/2014, que trata do contrato número 7/2014, do qual fazem parte, de um lado, a Secretaria de Estado de Administração, representada pela senhora Thier Iguchi Viegas dos Santos, e, de outro, a Fundação de Apoio ao Ensino e Pesquisa e à Cultura. O voto acolhe o parecer da Procuradoria-Geral de Contas e propõe a decisão no sentido de declarar a regularidade e a legalidade do procedimento licitatório, dispensa, e da formalização contratual, e ainda o retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. Decisão nesse mesmo sentido foi adotada para os processos
17.118/2013, que cuida do pregão presencial número 253/2013 e do contrato número 483/2013, firmado entre o município de Três Lagoas, sob a titularidade da senhora Márcia Moura, e a empresa Nissan do Brasil Automóveis Limitada. 17.321/2014, relativo ao pregão presencial número 166/2014 e ao contrato número 273/2014, celebrado pelo município de Naviraí, tendo como representantes Anelise Andrade Coelho, gerente de saúde, Cícero José Toaldo, gerente de educação e outros, e como contratada a microempresa Segurança Eletrônica Naviraí Limitada. 19.716/2014, concernente ao pregão presencial número 107/2013 e ao contrato número 199/2013, celebrado entre o município de Aparecido e Taboado, sob a responsabilidade do senhor José Robson Samara Rodrigues de Almeida e a empresa Selena Automóveis Limitada. 5.980/2014, que cuida da dispensa de licitação chamada pública de número 1/2014 e do contrato número 33/2014, pactuado entre o município de Nova Andradina, representado pela senhora Naira Aparecida Lorenzini Russo, secretária municipal de Educação, Cultura e Esporte, e a Cooperativa de Produção dos Agricultores Familiares do Assentamento Santa Olga. 6.688/2015, tendo como objeto do pregão presencial número 8/2015 e o contrato número 45/2015, firmado entre o município de Naviraí, representado pelo senhor Denilson Aurélio de Souza Barbosa, gerente de serviços públicos, e a microempresa Rodante Comércio e Locações Limitada. 6.814/2014, que trata do pregão presencial número 18/2014 e do contrato número 119/2014, pactuado entre o município de Viema, sob a titularidade do senhor Éder Wilson França Lima e a empresa DMP Pneus e Acessórios Limitada. 2.611/2015 e 2.618/2015, ambos da Prefeitura de Nova Andradina, tendo como referência o pregão presencial número 19/2013 e a tomada de preço de número 31/2014, que originaram os contratos de números 347/2014 e 344/2014, celebrado sob a responsabilidade da senhora Elisete Sumiko Anami Nogueira, secretária municipal de infraestrutura, respectivamente, com as empresas Ambiac Indústria Limitada e Temac Engenharia e Comércio Limitada. 18.069/2014, pertinente à tomada de preço número 2/2014 e ao contrato número 213/2014, celebrado entre o município de Mundo Novo, sob a titularidade do senhor Humberto Carlos Ramos Amaducci e a empresa de pequeno porte Constru Engenharia e Construção Limitada. 18.736/2013, tendo como referência a tomada de preço número 5/2013 e o contrato de número 164/2013, pactuado entre o município de Paraíso das Águas, sob a responsabilidade do senhor Ivan da Cruz Pereira e a microempresa Filgueiras e Santos Limitada. 17.554/2014, que trata da tomada de preço de número 18/2014 e do contrato número 288/2014, tendo de um lado o município de Naviraí, representado pelo senhor Denilson Aurélio Souza Barbosa, gerente de serviços urbanos, de outro, a empresa de pequeno porte Balter Construções Limitada. E ainda o processo 1873/2012, referente à tomada de preço número 15/2011 e ao contrato número 142/2011, celebrado pelo município de São Gabriel do Oeste, sob a titularidade do senhor Sérgio Luiz Marcon e a empresa Recon Reformas, Construções e Melhoramentos Limitada. Já no processo de número 19.683/2014, pertinente ao contrato número 571/2013, tendo como partes o município de Três Lagoas, representado pela senhora Márcia Moura, e a empresa MKJ, Assessoria Contábil Limitada. O voto propõe a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade, com ressalva do procedimento licitatório e da formalização contratual, em razão da ausência do orçamento estimativo de custo, considerada irregularidade formal, pela regularidade e legalidade do primeiro termo aditivo ao contrato e pela recomendação a titular, no sentido de que adote medidas corretivas que impeçam novas ocorrências, pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhar a execução financeira. Processo número 5.373/2008, que trata do contrato número 14/2008, do qual fazem parte, de um lado, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, a AGPEM-MS, representada pelos senhores Deusdete Souza de Oliveira Filho e Hilton Vilaçante Romero, e de outro, a empresa Sanágua Saneamento e Tratamento de Água Limitada. O voto propõe o julgamento da seguinte forma:
pela regularidade e legalidade com ressalva do 1º, 5º e 6º termos aditivos, em função da intempestividade na publicação do extrato relativo ao 1º e pela extemporaneidade da celebração dos 2 últimos, pela regularidade e legalidade da formalização do 2º ao 4º termos aditivos, pela regularidade e legalidade da etapa relativa à execução financeira, pela recomendação aos atuais responsáveis no sentido de que guarde maior observância quanto às regras que dispõem sobre a formalização dos contratos respectivos aditivos. Quanto ao processo número 6.924/2014, concernente ao contrato número 120/2014, firmado pelo município de Ivinhema, sob a responsabilidade do senhor Éder Wilson França Lima, com a empresa Moca Comércio de Medicamentos Limitada. O voto acolhe o parecer da Procuradoria-Geral de Contas e propõe a decisão no sentido que seja declarada regular e legal a formalização do contrato, bem como seja providenciada a remessa dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. Voto nesse mesmo sentido para o processo número 6.927/2014, que trata do contrato número 288/2014, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Ivinhema, representado pelo senhor Éder Wilson França Lima, e a empresa Cirúrgica Paraná Distribuidora de Equipamentos Limitada. Por seu turno, no voto no processo de número 8.285/2013, tendo como objeto o contrato número 95/2013, celebrado pelo município de Três Lagoas, sob a titularidade da senhora Márcia Moura, com a microempresa da DAR. Eventos, o voto acolhe o parecer ministerial e propõe, acolhendo a Câmara, declarar regular e legal a formalização do 1º termo aditivo e também determinar o retorno dos autos à segunda ICE para acompanhar a execução financeira. Por fim, o processo de número 10.565/2013, que trata do contrato número 219/2013, do qual fazem parte, de um lado, o município de Três Lagoas, representado pela senhora Márcia Moura, e, de outro, a empresa Schettini Engenharia Limitada. O voto propõe o julgamento da seguinte forma: pela regularidade e legalidade com ressalva do procedimento licitatório e da formalização em virtude da intempestividade no encaminhamento dos documentos ao Tribunal de Contas, pela recomendação à responsável que adote providências visando o atendimento das normas pertinentes à remessa de documentos e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhar a execução financeira. São os votos, senhores conselheiros, que coloco em discussão. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira Marisa? Com o relator em todos os processos. Como vota o conselheiro Osmar? Acompanho o relator. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Encerrada a pauta do julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, eminente procurador de contas, que representará a mesa. Excelentíssimo senhor presidente, senhor conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, conselheira Marisa Serrano, eu, ainda que num verbo simples e surrado, certamente sem a elocução fácil que deveria se fazer presente, eu quero homenagear nesse Dia Internacional das Mulheres todas as funcionárias deste Tribunal de Contas. E eu, mais uma vez, busco a inspiração na pessoa iluminada da conselheira Marisa Serrano. E tomo a liberdade, senhora conselheira, nos retrospectos prodigiosos da imaginação e da lembrança, voltar para aquele evento do dia 8 de março de 2012, no qual Vossa Excelência, com o brilhantismo que lhe é peculiar, coordenou os trabalhos nesta mesma mesa, sob o enfoque do termo olhar feminino sobre as contas públicas e a importância da mulher na democracia. Naquele evento do qual participou várias autoridades, dentre elas Vossa Excelência e a ministra Ana Reis. Eu tive a oportunidade de fazer uso da palavra e, mais uma vez, peço vênia à mesa e a Vossa Excelência para homenagear as mulheres e aqui repetir algumas palavras que usei naquele dia.
senhora conselheira Marisa, eu quero dizer a Vossa Excelência que a mulher tem um papel importante e relevante na nossa sociedade. E, naquela oportunidade, eu usei como exemplo a imagem iluminada e glorificada da Madre Teresa de Calcutá. E, neste momento, eu peço a permissão de Vossa Excelência e de toda a mesa para repetir aqui palavras que eu busquei do então coordenador-geral da ONU, Miguel Pérez de Cuéllar, quando ele fez alusão à Madre Teresa de Calcutá. Ele dizia com propriedade e sabedoria que provavelmente aquela freira albanesa nunca entrou numa boutique, mas é uma das mulheres que marcam o passo à humanidade e que deixarão um rastro indelével no século que termina e que se inicia. E é muito possível que a preocupação do seu look não passe de água e sabão, mas o seu olhar irradia uma força especial. Sim, é a Madre Teresa de Calcutá, a freira albanesa com um coração de seda e de ferro. Numa de suas passagens pelo mundo, em busca da paz, ela deparou-se com algumas adolescentes que foram violentadas com toda a selvageria em Bangladesh. As autoridades queriam fazê-las abortar. A Madre Teresa interpôs-se a uma doutora que insistia em que uma criança não nascida não é um ser humano. Disse-lhe: se a senhora está casada e traz um ser no seu ventre, é um ser humano ou o que é? Bem, disse a médica, respondendo a Madre Teresa, isso seria diferente. Estas meninas, assegurou com veemência a Madre Teresa de Calcutá, foram forçadas contra a sua vontade, mas isso que os senhores querem fazer nelas, isso sim que é uma violação muito pior e um assassinato. Eu me encarregarei dos bebês quando nascerem. É a velha filosofia prática de vida que Madre Teresa pratica há muito tempo e praticou durante muito tempo. Durante uma noite de tormenta, à beira do rio Ganges, ela compôs este texto. A vida é uma oportunidade, aproveita-a. A vida é beleza, admira. A vida é felicidade, saboreia. A vida é um sonho, torna-o realidade. A vida é um desafio, enfrenta-o. E nesta oportunidade, conselheira Marisa, homenageando Vossa Excelência especialmente, que é um exemplo de mulher, quero homenagear também a nossa auditora, Patrícia Sarmento, quero homenagear as assessoras do meu gabinete, Cristiana Santander, Irene Torraca, a minha esposa Silvana Amaral Albanese de Oliveira Martins, que me presenteou com duas filhas lindas, Ana Beatriz e Ana Vitória, a nossa secretária das sessões, Alessandra, enfim, todas as funcionárias desse tribunal, as funcionárias e assessoras da conselheira Marisa, do conselheiro Irando, do conselheiro Osmar Jerônimo, e desejar que todas essas mulheres tenham sempre as bênçãos divinas para que elas prossigam no seu mistério, no seu trabalho, sempre iluminadas e protegidas por toda a eternidade, e que assim seja. Muito obrigado. Quero cumprimentar o doutor João Antônio,
pelas brilhantes palavras que dirigiu acertadamente às mulheres que ele homenageia. Encerrada a fase das comunicações diversas e nada mais havendo a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes convocando outra para dia e horas regimentais. Está encerrada.